Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento eu quero convidar a todos. Nós estamos meditando a palavra de Deus. Salmo 73, versículo 1 ao 4. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tenho inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. A Bíblia disse em Lucas, capítulo 12, versículo 15, o Senhor Jesus dizendo que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Ele conta a parábola daquele homem rico, que os seus campos produziam bem, e ele teve essa ideia de fazer novos depósitos, e depositou toda a novidade da terra, e no fim a morte chegou e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens feito, para quem será? E a Bíblia ainda diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, mas é grande ganho com piedade, mas grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então é a realidade, né? Nada a gente trouxe para esse mundo, e nada daqui a gente vai levar. Tendo, porém, sustento, e com o que cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Que a gente está lendo sobre Timóteo, recebendo a instrução do apóstolo Paulo, que não precisa ficar aí atrás de dinheiro, atrás de bens materiais, porque nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A leitura que a gente leu lá no Salmo 73 fala de Asaf, um grande levita, homem de Deus, homem que foi separado para fazer a obra, homem que foi separado para promover o louvor e a alegria em Israel. Porém, um certo dia, ao ele colocar essa ambição no seu coração, ao observar a prosperidade dos ímpios, ele começa a se esfriar na fé. E Paulo está dizendo que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas concupiscências. E Paulo dá a causa que leva à tristeza, à amargura, a causa que leva muitas pessoas a se desviarem do projeto de Deus para a sua vida. O que é? É o amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Paulo está dizendo que nessa cobiça alguns se desviaram da fé. É o que Jesus disse em Mateus 13, a respeito do solo, que é considerado o solo que tem espinho. O que é isso? É as pessoas que querem ficar rico, pessoa que está nas concupiscências da carne, pessoa que está na cobiça do mundo. E Jesus disse, esse as ervas daninhas o sufoca. E Paulo diz assim, mas tu, homem de Deus, expressão bonita, né? Homem de Deus, tu, homem de Deus, foge destas coisas
e segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Em primeiro lugar, o tema de hoje é a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Em primeiro lugar, os ímpios prosperando. O que incomoda Asaf é o ver ímpio prosperando. Na verdade, ele diz no versículo 6 que esse povo que está prosperando é pessoa violenta, pessoa que não tem consideração nem respeito com os outros. Pessoas, no versículo 7 ele diz que é pessoas de imaginações, pessoas que têm imaginação que nada agrada a Deus, que simplesmente satisfaz a sua carne. E aí Asaf fica perturbado. Ele diz que seus pés, se estavam num lugar escorregadio, que ele quase caiu. Aí no versículo 8, ele diz assim, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e fala arrogantemente. Versículo 9. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ele fica perturbado porque que os ímpios falam dos céus, falam contra Deus e mesmo assim prospera. Por que isso? Aí ele continua no versículo 10. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheias lhe espreme. E diz, como sabe Deus? Há um conhecimento do Altíssimo, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Então ele está aprendendo isso, está observando isso, e aí ele diz, ele tem uma reação. No versículo 13, fala que Asaf, ele tem uma reação. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Então a reação dele, quando ele começa a meditar sobre isso, a reação dele é o seguinte: não vale a pena ser crente, não vale a pena temer a Deus, não vale a pena ter uma vida diferente. Aí no versículo 21 ele diz, assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Então a reação que traz ele a observar isso, os efeitos dessa atitude dele, ele está dizendo que o coração dele se torna azedo, a vida se torna azeda, e não só isso, mas ele sente picada nos rins. Aí no versículo 16, ele disse, quando pensava nisso, quando pensava em compreender isto, fiquei sobre o modo perturbado. Segundo ponto da mensagem de hoje, o fim deles, versículo 17 ao versículo 20. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios e o lançaste em destruição. Como cai a desolação, quase no momento, fica totalmente consumido de terrores. Como faz com um sonho, porque acorda, assim é o Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Então é só aparência. Asaf chegou a uma conclusão que o fim deles ali é terrível. É só uma aparência. Não tem firmeza onde pisa. Versículo 18 fala sobre isso. Não tem paz. Isaías, no capítulo 57, versículo 21, diz, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Então, Jesus, quando ele ia embora para os céus, ele diz no capítulo 14, versículo de número 27 do Evangelho que escreveu João, deixo-vos a
A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o ímpio tem é uma paz quando tudo vai bem. A paz que a pessoa que não fez uma aliança ainda com o Eterno tem é uma paz passageira que depende de circunstância. Mas Jesus está dizendo que ele deixa uma paz diferente do mundo. Não é a paz que o mundo dá. E finalmente, ele entende que vão perecer. Os ímpios vão perecer. Ele diz no versículo 19: como caem em desolações, quase no momento, fica totalmente consumidos os terrores. E aí ele diz ainda no versículo de número 27, a respeito do fim da pessoa que não tem uma aliança com o Eterno. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando-se, desvia de ti. Então, quando o negócio está terrível, quando a mentalidade de Asaf é tomada por esta conclusão, que ele não vê Deus operando, pois aquelas pessoas que desprezam a Deus, aquelas pessoas que menosprezam a Deus, ele está vendo essas pessoas prosperando. Mas aí ele começa a meditar sobre isso e lhe traz perturbação. E aí ele agora começa a meditar o fim deles. Ele não está pensando agora apenas nessa vida, mas ele está pensando também na outra vida. Aí quando ele começa a meditar na outra vida, após a morte, ele chega a uma conclusão: o fim deles. Aí no versículo 28, ele está terminando o Salmo. Salmo não tem capítulo, né? É número. Então ele está terminando o seu hino. É como se fosse um hino. E é um hino em Israel. Então ele está terminando o seu hino e diz: o seu hino, e diz: para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Então ele diz assim, ó, cheguei a uma conclusão agora. Aquilo que estava me perturbando, agora cheguei a uma conclusão sobre tudo aquilo. O que é? Para mim, bom mesmo é aproximar de Deus. Ou seja, Deus renova em Asaf o seu primeiro amor. E Asaf agora vê grande recompensa em estar servindo ao Eterno. E ele diz assim, ó Deus, em outras palavras, me perdoa, porque realmente eu cheguei a uma conclusão que não deveria. Eu cheguei a uma conclusão que realmente te servir é maravilhoso. Então eu vou permanecer nesse desejo de me aproximar de Deus. Asaf chega a uma conclusão que é uma recompensa para aqueles que se chegam a Deus. Em verdade, que em vão, quando ele tinha dito antes que era em vão purificar a sua vida, era em vão ter afligido, agora ele chega à conclusão quando ele vê o fim dos ímpios. Quando ele entra no santuário de Deus, ele entende que é uma recompensa para os ímpios. Salmo 58, versículo 11, disse que há uma recompensa para o justo. Há uma recompensa para o justo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Asaf chega a uma conclusão aqui. Quem me sustenta pelo seu poder? Versículo 23 ao 25. Todavia estou de contínuo contigo. Que expressão linda, hein? Todavia estou de contínuo contigo. Ponto e vírgula. Tu me asseguras pela mão direita. Guia-me-ás com teu conselho, depois de receber em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quando o crente em Jesus consegue essa convicção, quando ele, que na verdade o espírito do homem anseia por Deus, o espírito do homem anseia por adorar a Deus, é por isso que o homem fuma, por isso que o homem bebe cachaça, por isso que o homem fuma maconha e usa outro tipo de droga, por isso que o homem prostitui e adultera, porque dentro dele tem um vazio. E ele quer preencher esse vazio de várias formas, mas só uma forma
de preencher, meu amigo que me ouve, esse vazio que é em ti, aproximar-se de Deus. Ele está dizendo assim, ó, é Deus quem me sustenta. 1 Pedro 5,10 diz que o Deus de toda glória, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna graça, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, ele mesmo, depois de padecer um pouco, vos aperfeiçoará. E continua o versículo, falando do processo que Deus faz no crente. Eu queria ler com você Gênesis 48, o nosso patriarca Jacó, já chegando ao seu fim de vida. É interessante isso, hein? Quando a pessoa está meditando no que os outros estão fazendo, ela é infeliz. Asaf, mesmo sendo um adorador, ele não conseguia se realizar em Deus, porque parecia que Deus era injusto. Ele estava olhando, ele até diz aqui no texto, que Deus deixava aquelas pessoas prosperar. Ele diz no texto que ele tinha inveja. Agora veja a diferença de Asaf para Jacó. É verdade que Asaf começa o capítulo, o número 73 do Salmo, dizendo assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Mas no desenvolver do capítulo a gente viu que ele murmura, que ele reclama, que ele desanima. Mas ele termina o capítulo dizendo, para mim, bom é aproximar de Deus. E aqui ele está dizendo que Deus o sustenta. E veja o que Jacó diz aqui no final da sua vida. Quantas pessoas terminam a vida murmurando? Quantas pessoas que quando vê-se à beira da morte está reclamando e blasfemando? Mas Jacó tinha uma confiança no Deus o qual ele estava se aproximando. Versículo de número 15. E abençoou Jacó e diz, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até o dia de hoje. Que expressão, hein? O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como os peixes em multidão no meio da terra. Jacó, ele é o terceiro e último patriarca que entra na linhagem patriarcal onde Deus chama Abraão. Abraão é o primeiro e Jacó, ele está herdando o que foi dado para Abraão. E ele diz assim, o Deus que me sustentou desde que eu nasci, o anjo que me abençoou, vai abençoar esses dois meninos, os filhos de José. Então que a gente tenha esta convicção. Pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos encontrar graça e achar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, entrando no santuário de Deus, a resposta. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, ponto e vírgula. Até que entrei no santuário de Deus. Isso aqui já é outro tema, né? Até que entrei no santuário de Deus. Já está entrando nesse momento que você me ouve. Essa alegria que você já está sentindo é porque você está entrando no santuário de Deus. E hoje é bonito e maravilhoso porque a gente não precisa mais de um sacerdote, porque como Hebreus 4:15 que citei para vocês há alguns instantes, diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus,
Hoje nós não temos mais sacerdote na terra, mas temos um sacerdote no céu que se compadece e que peleja por nós. Então, quando ele entra no santuário de Deus, ele começa a ter dó daquele que ele tinha inveja. No versículo 23, ele disse: todavia estou de contínuo contigo. No 17, ele disse que entrou no santuário de Deus. No 23, ele disse que está de contínuo com Deus. E no 28, ele diz: bom é aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, eu vou concluir esta mensagem neste momento. Malaquias, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18. No versículo 18, ele já está concluindo e dizendo assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que o não servem. Receber Deus em mim. O nosso espírito anseia por receber Deus. Fomos por ele criados, e a nossa alma só descansará quando repousarmos em sua paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus que excede, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos pensamentos, a vossa alma e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só. Peço ao rei que me perdoe, pois sou um homem omisso. Sabe o que é omisso? Pessoa que sabe fazer e deixa de fazer as coisas. Mas quero chegar lá. Tenha paciência comigo. Que Deus abençoe a tua vida nesse momento. Que essa palavra entre no seu coração. Que no santuário de Deus há diferença.